Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula bíblica da Palavra de Deus, dentro do eixo da escatologia bíblica. Desta feita, nós estamos dando continuidade àquele assunto extenso, que é o milênio, que é algo muito glorioso. E nesta feita nós iremos aprender que no milênio, Cristo vai reinar, mas haverá alguns nobres e alguns governadores que reinarão com Cristo no milênio. E quem serão esses nobres e esses governadores? Então vamos ler alguns versículos bíblicos que mostram quem serão esses homens, A princípio, nós sabemos que a igreja será esses nobres e os governadores além do reino milenar. Mas vamos para alguns versículos bíblicos. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 16, diz assim: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é porque haverá num reino milenar alguns reis, alguns senhores. Tem um outro versículo lá em Apocalipse que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então observe que algumas profecias bíblicas apontam que o milênio, Cristo vai reinar, ele vai dirigir os governantes que serão eles subordinados. E algumas profecias apontam um nome lá que é muito polêmico, que diz que é sobre Davi que a Palestina será governada por este indivíduo. Mas isso não vem ao caso a respeito que Davi será o coergente ali na Palestina, o Davi ressuscitado, Mas nós entendemos que Cristo Jesus, ele vai reinar junto com a igreja no reino milenar. Então a profecia aqui de Jeremias também traz uma alusão, a esses nobres e também aos governadores do milênio, Então observa aqui Jeremias 30, e eu vou ler do versículo 21, que diz assim: E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor: Ser-me-eis por povo, e eu vos sereis por Deus. Então essa profecia bíblica ela vai se cumprir cabalmente no milênio, quando Cristo ele vai realmente levantar juízes, governadores para reinar com ele. Haverá totalmente uma divisão, uma hierarquia extraordinária que nós iremos ver daqui a pouco com alguns versículos da palavra de Deus. Uma das expressões que aparece, para substituir governador ou juízes, é a palavra príncipe, E o príncipe governa sobre uma província, sobre uma região, sobre um lugar. Então observe aqui em Isaías 32, versículo 1. Reinará o rei com justiça. Esse rei aqui é Jesus. E dominarão os príncipes segundo o seu juízo. Então observe que Cristo vai delegar estatutos, mandamentos, princípios, para que esses governadores possam realmente governar juntamente com ele. Então no milênio e também vai se estender sobre a nova terra. Então vai começar no milênio e vai se estender também para a nova terra. Então observe que os príncipes vai dominar, vai reger algumas regiões na era milenar. Outra profecia gloriosa é lá em Ezequiel, capítulo 45, versículo 8 e o versículo 10. Haja vista que essa profecia diz respeito a uma repartição da terra, o lugar santo. Então observe que Cristo Jesus, dentro desse contexto aqui de Ezequiel, isso que já é o reino milenar. Então Deus vai restaurar, a terra, ficará como já de Noé. Cristo vai estabelecer um templo lá em Jerusalém
e toda uma ordem vai ser estabelecida, uma divisão vai ser, tipo assim, ordenada. Vamos ler o versículo 45, versículo número 8 e 9, que diz assim, olha: e esta terra será sua possessão em Israel, e os meus príncipes, nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor, Jeová: basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Então observe que essa profecia bíblica ela vai se cumprir justamente no reino milenar. Meus irmãos, temos que entender que no reino milenar a igreja ela governa com Cristo, né? Desde a Nova Jerusalém. Então a igreja vai ter um trabalho mais celestial. Já a nação de Israel será bem organizada na que diz respeito às questões administrativas, às questões religiosas, né? As questões ali sociais que no milênio Cristo vai ordenar. Então observe que mais um versículo que aponta para esses nobres, esses governadores. Eu acredito assim, que haverá nobres governadores tanto na Jerusalém terrena, né? E nobres e também governadores na Jerusalém, né? No campo espiritual. Então observe que nós iremos estar reinando desde a Nova Jerusalém e também aqui na terra, juntamente com Cristo no milênio e na nova terra. Outro versículo bíblico da palavra de Deus é justamente no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento revela uma autoridade, né, sobre as 12 tribos de Israel, que vai estar confiada a quem? Aos apóstolos, aos discípulos. Então, se você ler Mateus aí, Mateus capítulo de número 19 e o versículo 28, diz assim, olha, a palavra do Senhor, em Mateus 19, 28, diz assim: e Jesus lhe disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Julgar aqui é governar, julgar aqui é questão administrativa. Então, Cristo vai dar essa autoridade à igreja, né? Que está aqui sendo representada pelos 12 apóstolos. Observe que tanto esse versículo aqui pode se aplicar ao milênio, como também à nova terra. Então, nós iremos, meus irmãos, governar com Cristo. Existe, meus irmãos, uma linha de interpretação, né, que essa é mais polêmica, que indica que os governadores ele vai ser subordinado justamente a um príncipe que será coagente. Então, Cristo, ele é o Rei dos Reis, né? E em Jerusalém vai ter um coagente. Há quem diga que seja Davi, mas nós não podemos afirmar isto, só porque a profecia coloca o nome de Davi, mas pode se referir ao próprio Cristo. Então, o que nós podemos dizer que haverá o que? Haverá muitos governadores subordinados. Então, vai ser aquele guarda-chuva, né? Uma autoridade vai ter tipo assim, vai ser submissa a outra autoridade, e assim sucessivamente. Então, haverá um poder teocrático e também haverá uma administração, né, no governo do milênio. Como eu falei a respeito desse guarda-chuva, né, dessa submissão em relação às autoridades, a uma hierarquia, nós se baseamos justamente naquela parábola das minas. Então, se você ler aí Lucas 19, Lucas capítulo 19,
e o versículo de número 12 ao 28. Mas nós iremos somente ler, para nós ganharmos tempo, e lemos Lucas 19, do 12 até o 27. Mas vamos ler aqui, para nós ganharmos tempo, o versículo de número 17, que diz assim: E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, e sobre 10 cidades terás autoridades. Então, se você observar essa parábola, então as pessoas que ganharam 10, trabalhar para Jesus fielmente, vai ter autoridade sobre cidades. Lá em Apocalipse, João disse que nós temos autoridade sobre nações. Então, pessoas governando 10 cidades, outros 5 cidades. Então, observe que haverá esse governo perfeito justamente na era milenar. Então, muitas autoridades menores irão governar. Eu acredito que no reino milenar, pessoas irão tomar conta de uma cidade, outra de 2, 3, 5, 10, como diz a parábola, um estado, uma província, uma região. Haja visto que a profecia que Deus ele trouxe para Abraão, que seria pai da grande nação, vai se cumprir cabalmente no milênio. E também na nova terra nós iremos realmente ver milhões e milhões e milhões, incontáveis nações. Então, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como a estrela do céu e também seria como a areia da praia. Então, haverá também muitas autoridades menores que governarão no reino milenar. Outro versículo importante que nós temos que ler é Isaías 40, versículo 10. Por que esse versículo? Porque isso aí é o galardão de respeito a essa posição, essa autoridade que Cristo vai dar aos seus filhos. Então, muitos versículos que você pode ler, que Cristo promete dar aos seus servos galardões. Então, posições de destaque, autoridade sobre as nações. Então, Isaías 40, 10 diz assim, Isaías 40, e o versículo de número 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Então, observe que Cristo irá recompensar os seus filhos e dará realmente uma posição nesse reino milenar. Zacarias também, por sua vez, ele traz uma profecia a respeito deste reino milenar e dessa autoridade, desse governo que vai ser sobre a nação de Israel. Então, Zacarias 3,7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, haverá uma posição, haverá um poder, de uma autoridade administrativa, haverá justamente uma posição sacerdotal. Então, guardar o átrio ali justamente de respeito ao sacerdócio do Senhor. Então, observe que tanto Zacarias como Isaías, Jeremias, também Ezequiel, ele acreditava que o reino milenar haverá nobres e haverá governadores. Então, o reino de Cristo vai ser 1000 aqui na terra, depois nós iremos adentrar a nova terra. Então, vai ser 1000 anos com Cristo no milênio e depois a nova terra. Outra expressão que aparece, sobre esses governadores são o quê? São juízes. Então, Deus levantará, homens como juízes, governadores. Então, observe só, olha, como os juízes no Antigo Testamento, eles eram apontados divinamente, por Deus como seus representantes, e eles trabalhavam, na questão administrativa, eles eram o intermediário, era o reino teocrático. Assim será também no reino milenar. Então, os juízes ali terão uma autoridade. Nós somos igreja, teremos autoridade, iremos julgar as nações de Israel, as nações que adentrarão no reino milenar. Agora,
Deixa eu ler aqui Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 26. Isaías capítulo 1 e o versículo 26 da palavra de Deus. Então observe o que Isaías diz. E te restituirei os teus juízes, como era dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Então essa profecia aí aponta para o milênio e também vai se entrar na nova terra. Tem outro versículo aqui, eu acho que é no Salmo 2. Não estava aqui programado para ler esse versículo, mas chegou na minha mente, então vamos ler Salmo 2, que também é um versículo glorioso. Salmo 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai instruir juízes da terra. Então, esse versículo aqui também aponta para o reino milenar. Então, meus irmãos, nós entendemos que no milênio, Deus terá os seus representantes, os seus que vão lhe auxiliar no governo milenar. Então, nesta aula, nós aprendemos que no milênio, Cristo vai estar governando, né? Cristo, com certeza, terá aquele que estará mais perto dele, como se fosse conselheiro, como se fosse príncipe, né? E aqueles príncipes ali terão os seus súditos, aqueles que serão governadores, que irão governar, quem sabe, estados, quem sabe, regiões, né? E também, como na parábola que nós vimos ali em Lucas 19, do 12 ao 27, nós vemos que uma só pessoa vai tomar conta de 10 cidades, né? E também uma pessoa vai tomar conta de 5 cidades. Então, nós acreditamos que haverá uma subdivisão. Então, este globo terra aqui, no reino milenar, haverá uma repartição. É como hoje. Hoje nós temos um sistema de governo, existe o poder legislativo, o judiciário e também o executivo. E dentro do executivo nós temos quem? Nós temos o prefeito, nós temos o governador, não é isso? E nós temos o presidente. No poder judiciário, nós temos os juízes, que são do Supremo Tribunal Federal, que rege todo o país. Temos também a Corte Estadual e nós temos também em cada cidade ali um fórum. Então observe que o governo de Cristo traz semelhança. E também nós temos o poder legislativo. Então os deputados federais, estaduais, nós temos também os senadores e também os vereadores. Então observe que o governo de Cristo será desta forma, né? Lógico, com a perfeição, né? Com a maestria de Deus gloriosa, com os atributos reinando aqui nesta terra, mas trará essa semelhança. Então observe que tanto os apóstolos como a igreja, nós iremos servir a Cristo. Eu tenho um pensamento, eu acho que esse meu pensamento, ele tem coerência. Então, já que os apóstolos vão assentar em 12 tronos, então a igreja, um daquele apóstolo ali, vai ter o quê? Vai ter uma vasta multidão de pessoas que irão ser submisso a ele. E ele a Cristo. Então, é assim que eu acredito. Então, cada apóstolo, cada trono vai seguir ali uma hierarquia. É feito um quartel. No quartel tem o general, depois tem o coronel, depois tem o major, o capitão, e assim até chegar ao soldado. Então, assim vai ser no reino milenar. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, abençoe, Pai, o teu servo, o teu filho, e nós possamos estar, ó Deus, aprendendo tua palavra. Nos exorta, consola, edifica, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe, mais uma aula no nome do Senhor Jesus.